E aí, tudo bem? Nessa aula aqui nós iremos aprender a trabalhar com elipse e com a ferramenta Slot. Então vamos lá, vou criar uma sketch, selecionar um plano. E o que eu vou pedir para você nesse momento? Construa dois círculos. O diâmetro pode ser igual, não tem problema. Então vou pôr aqui 30 e outro aqui ao lado também de 30. E aqui qual é a questão? Não é necessário fazer isso, mas facilita na construção de uma elipse, facilita até bastante para você e também se você for precisar editar depois, fica até mais fácil. Então, o que eu quero mostrar através desse exemplo aqui? O exemplo de uma elipse regular e uma elipse irregular que você pode construir. A regular, vou vir aqui no menu suspenso do Create, você vai notar que o elipse ele não tem outras opções, apenas essa. Então, vou clicar nela, vou selecionar o centro, tá? Pode ser o centro desse círculo, já que nós iremos nos basear nele, mas poderia ser algum outro ponto. Então, cliquei. E o que acontece aqui? Tanto faz se nós iremos selecionar a direção na vertical ou na horizontal, porque de qualquer forma ela vai ter que ter as duas. Então, já que nós já colocamos aqui o diâmetro desse círculo, eu vou clicar no quadrante dele aqui, cliquei. Ele já vai entender que a largura dele tem que ser essa e a altura nós iremos determinar simplesmente movendo o mouse para cima ou dependendo da disposição que você selecionar a sua elipse. E aí eu vou colocar o valor aqui. Olha lá, isso é uma elipse regular. Agora uma elipse irregular, ela basicamente é oval. Então, vamos lá, elipse, clico no centro, fazer a mesma coisa. Clico aqui e eu vou determinar também a mesma medida. E aí onde entra a irregularidade dela? Eu vou usar um comando que nós iremos ver em outra aula, mas é o comando de cortar as linhas. Quando eu deleto, note que ele gera esse formato. Aqui eu posso simplesmente deletar esse pedaço e depois transformar essa linha em construção e tirar aqui, voltar ela para uma linha normal. E olha a diferença. Esse é um polígono regular. Ok? Ou melhor, desculpa, esse aqui é uma elipse regular e essa é uma elipse irregular. Então, é uma forma de você ver a construção. Vamos agora para o slot. Na ferramenta de slot, nós poderíamos construir ela através de um retângulo e dois círculos. Porém, existem algumas situações, que são os oblongos, com formatos diferentes e acaba complicando, demora um pouquinho mais. E aí com a ferramenta Slot nós facilitamos esse trabalho, ganhamos bastante tempo. Então dá uma olhada, o Slot também está aqui no menu suspenso e nós vamos ter aqui 5 opções. A primeira opção, a mais convencional, é a opção onde você determina o centro do slot. Então, por exemplo, eu vou clicar nesse ponto, aí eu vou andar aqui, se você quiser você pode determinar uma inclinação para ela, tá? Aí eu vou vir aqui a fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui 50. Dá Enter. E olha que legal. Ele já formou o slot. Agora ele vai pedir o diâmetro. Diâmetro de 15, por exemplo. Olha lá. Então isso é formar um slot. Beleza? Vamos ver a outra opção. Slot. Slot. Overall slot. Aqui é a mesma condição. O que muda é o ponto de medida que ele pega. Então vou começar aqui, ponto inicial, poderia também colocar uma inclinação para ele, ponto final, e aí eu vou determinar aqui o diâmetro dele, de 15. Agora, qual que é a diferença? Quando vocês vão colocar uma medida, nesse daqui ele pega de centro a centro, como está aqui. Já esse daqui, ele pega das extremidades, então tem uma diferença aí. Ok? Então, se eu colocar 50, ele fica menor, por conta que ele não está considerando o centro, ele está considerando a extremidade já final. Que esse aqui deve estar em torno de, basicamente, 65. Então, tem essa diferença entre os dois, beleza? Se nós colocarmos aqui 65, olha lá, eles ficam basicamente do mesmo tamanho. Vamos ver outra opção. Nós temos aqui também o slot Center Point Slot. O Center Point Slot, a diferença dele também é o ponto em que você cria ele. Então, vou selecionar aqui. Esse ponto que eu cliquei é o centro dele já.
E esse centro não é esse centro de raio, é o centro aqui, ó, bem no meio mesmo. Vou colocar aqui como basicamente é o raio, né? Então vou colocar aqui 25, vou dar Enter. E olha que interessante, ele gerou ali o nosso slot. Então vamos pegar aqui a medida de centro a centro 50, mas você viu que quando eu selecionei, ele pegou desse ponto aqui, ó, que é esse 25. Outra opção de slot que nós temos é o slot 3 ponto arco. Esse daqui, como você viu na última aula, na utilização do arco 3 pontos, esse aqui é a mesma coisa, só que ele é um slot. Então, se eu desenhar aqui, ó, uma linha, outra linha aqui, um ponto no começo, um ponto no final e o ponto no meio, olha que interessante, ó, ele gera o slot e aí depois você pode determinar a distância de centro desse slot. Então vamos pegar aqui, ó, vou dar um ESC, vou pegar essa linha aqui, ó. Olha que interessante. Então ele pega o raio e ele muda isso conforme o nosso desenho. Nós teremos exercícios para esse tipo de aplicação. E a última criação do slot, ela também se baseia dessa forma, só que a diferença é que ela parte do centro primeiro e depois do ponto inicial e final. Então, ó, vou clicar aqui, aqui vai ser o centro, depois eu pego aqui, ó, início e fim, ó que legal, e transformo também o slot dele, beleza? Então a aplicação de slot ela é bem simples, bem ágil e você ganha muito tempo com isso. Nos exercícios que nós teremos nesse módulo, não se esqueça de utilizar o slot, porque ele é muito útil para essas opções, beleza? Então, bora para a próxima aula.